Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos menção, para estudarmos um pouco mais e para meditarmos na Escritura. Lembrando que a Escritura existe aqui dentro da Bíblia. Mas como assim? Uma coisa não é a outra coisa também? Não, por incrível que pareça. Escritura é uma coisa e Bíblia é outra coisa. A Bíblia veio a existir muito depois da Escritura. A Bíblia é algo muito recente até. Então as Escrituras não tinham capítulos, não tinham epígrafes, não tinham versículos, não tinham concordâncias, não tinha absolutamente nada disso. Você deveria ler de forma linear. Ou seja, se você lendo de forma linear, você jamais conseguiria manipular esse livro, porque você não saberia voltar numa palavra ou numa frase aonde sabe assim, você se identificou e de repente, nossa, essa frase é legal eu falar porque eu tenho um propósito com essa frase, entendeu? De forma exclusiva. Não teria jamais a possibilidade disso acontecer, pois a Bíblia já dá aos homens a oportunidade e a possibilidade de os homens conseguirem manipular de forma melhor. Então, é por isso que as pessoas pegam um versículo de um livro que foi escrito numa época, para uma situação completamente diferente, e pega esse mesmo versículo e combina com outro versículo que é de outra época, para outro povo, nada a ver, uma coisa nada a ver, mas que acaba contribuindo para aquilo que a pessoa quer, para aquilo que ela almeja, para o objetivo dela. E sendo que o objetivo dela é defender os próprios ideais, não é trazer a verdade em si, Então, eu estou explicando aqui para você entender Escritura e Bíblia. Escritura é uma coisa e a Bíblia é outra. Porém, a Escritura está aqui dentro. Nós logo encontramos a Escritura quando nós esquecemos capítulos, esquecemos versículos, esquecemos epígrafes, esquecemos tudo isso e lemos de forma linear. Aí nós encontramos as Escrituras. E Paulo mandou uma carta, que as cartas de Paulo, eu acho incrível que as pessoas nas igrejas, elas espiritualizam, as cartas de Paulo. Não, Paulo mandou cartas mesmo. Essas cartas não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de coisa do outro mundo. São cartas, apenas cartas que vieram para cá e estão sendo citadas aqui, porque Paulo estava instruindo aqueles povos, o povo de Corinto, os Gálatas, os Efésios, enfim, ele estava instruindo essas pessoas. Então era mister que ele mandasse carta, porque era muito longe, não tinha a facilidade que tem hoje, Hoje tem WhatsApp, tem Facebook, tem carro e condução, enfim, você consegue ir de um lugar para o outro com muita facilidade. Nessa época não, principalmente Paulo e esses homens que eram seguidores do nosso Salvador e sofriam por serem seguidores do nosso Salvador. Por quê? Porque o nosso Salvador, ele incomodou uma classe. Que classe que era essa? Foram os romanos? Não, os romanos lavaram as mãos. Foi a classe dos sacerdotes, a classe religiosa dos saduceus, dos fariseus. Ele incomodou muito essa classe. E aí nós ouvimos muito as pregações dizendo que Judas foi o traidor e Judas vendeu ele por 30 moedas. Mas nós não ouvimos as pessoas mencionarem, dizerem quem comprou. Judas vendeu, mas vendeu para quem? E vendeu para os sacerdotes. Olha só que incrível, Talvez você não soubesse disso, mas foram os sacerdotes que pagaram as 30 moedas de prata para Judas trair o nosso Salvador, para que ele fosse morto mesmo, porque ele incomodava os religiosos. Se ele estivesse aqui na terra hoje, ele incomodaria muito também, porque os religiosos, eles querem dominar as pessoas, eles querem fazer das pessoas massa de manobra, comércio, assim como Pedro disse na segunda epístola de Pedro, que os falsos mestres farão comércio de vós, farão comércio das pessoas. E hoje é o que acontece, as pessoas são comercializadas. As igrejas simplesmente têm as pessoas como moeda de troca, moeda de massa de manobra, moeda de barganha com políticos e enfim.
E até mesmo com Deus, né? Porque ensinam as pessoas a barganharem com Deus, a trazerem alguma coisa para Deus, que Deus vai dar alguma coisa para aquela pessoa, quando na verdade a pessoa não consegue enxergar que ela não está trazendo nada para Deus. Está trazendo para o homem, para alguém, para o bem-estar de alguém. Está sendo manipulada por alguém, tão somente. Mas Deus nunca pediu absolutamente nada de ninguém. Uma coisa Ele sempre pediu lá na velha aliança e usou profetas para falar com os sacerdotes. Que incrível! Ele nem falava mais com os sacerdotes de tão enojado que ele deveria estar, que o nosso Criador estava com as práticas sacerdotais, que ele usou profetas para falar com esses sacerdotes e mandar eles tomar vergonha na cara, mandar eles fazer aquilo que deveria ser feito, para eles não roubarem, porque eles estavam roubando a Deus. Lá em Malaquias, o livro de Malaquias só fala com o sacerdote e toda a nação de Israel, mas primeiro os sacerdotes que estavam roubando a Deus, porque eles estavam negligenciando aquilo que eles deveriam fazer com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, e eles não estavam fazendo. Interessante, né? Parece que hoje seria a mesma coisa, só que hoje é muito pior, porque esses sacerdotes foram chamados por Deus. Deus escolheu uma tribo de Levi, e hoje existem sacerdotes escolhidos por quem? Mais de 20 mil sacerdotes só no Brasil, fora no país, no mundo inteiro, espalhado em outros países. Quem são esses caras e quem foi que escolheu esses caras? Eles são da tribo de quem? Porque já não tem mais base nenhuma para esses camaradas estarem atuando aí e estarem dizendo para pessoas, manipulando pessoas e fazendo com que pessoas acreditem que eles são os intermediários entre essas pessoas e Deus, que eles são ungidos, que eles são anjos. Eles não são porcaria nenhuma disso, porque não foram chamados por ninguém. Hoje, para você ter ideia do quanto a igreja evangélica é tão banalizada, qualquer cachorro, qualquer bandido, qualquer pessoa, qualquer uma, não precisa ser crente não precisa ter teologia, não precisa ter nada, qualquer pessoa com R$250 vai lá num cartório qualquer e abre a sua denominação e acabou, uma associação lá, uma entidade sem fins lucrativos, entre aspas, porque o fim é lucrativo mesmo, e vai lá e abre a igreja e faz o que quiser e domina mesmo e usa isso daqui para defender os seus próprios ideais de forma... Eles mutilam a palavra, né? Eles fazem das escrituras a Bíblia, né? Eles fazem das escrituras a Bíblia, aquilo que eles manipulam, aquilo que serve para eles, para defender os ideais deles, né? E isso é inadmissível. Então, assim, Paulo, ele mandou algumas cartas. Essas cartas aqui não é para você ler e para você rodar, sapatear e falar em línguas estranhas, que também ninguém fala nas igrejas sobre as línguas estranhas, que as línguas estranhas que os apóstolos falaram naquele lugar lá em Atos 2, não eram tão estranhas assim, porque algumas pessoas que estavam de fora olharam e disseram assim, como é que eles estão falando em nossas línguas, sendo que eles são outros povos, sendo que eles são judeus? Olha só, tá vendo? Como é esquisito, né? E as línguas estranhas de hoje ninguém consegue entender nada. Eu vou te dar um exemplo. As línguas estranhas que eles falaram é como se você estivesse no Japão e falasse japonês. Você nunca ter ido a uma aula de japonês, falar japonês. Como se você falasse francês, ou se falasse inglês, outro falasse espanhol, outro falasse nas línguas de algumas pessoas que estavam ali, estavam assistindo, e só aquelas pessoas entendiam. É isso. E aí tá cheio de charamanaia, xereguedé, blá 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 blá, blá 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 bluia, blá 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 blóia, e ninguém quer dizer nada com nada, ninguém entende nada, burufa nenhuma, e todo mundo fica cheio do espírito. Eu nunca vi que espírito é esse. Espírito doido, né? Espírito de loucura e de confusão, só pode ser. Mas o Espírito Santo é aquele que atua em nossas vidas em verdade. É quando nós aprendemos que é a verdade. É o Espírito é a verdade, é nosso entendimento. Quando nós temos o entendimento da verdade, ali o Espírito Santo atua, porque ele faz com que nós consigamos discernir, né, a verdade, jogar fora aquilo que não é verdade, aquilo que não procede, e que nós saibamos que estes homens estão aí para enganar multidões e eles conseguirão, infelizmente, mas isso é para cumprimento da própria Escritura. Então Paulo mandou para os Coríntios a primeira carta. E no capítulo 11, Paulo estava muito decepcionado com algumas práticas, porque existia uma festa anual que eles chamavam de ceia, e essa ceia, a ceia significa jantar. Era um jantar que anualmente era promovido
para que as pessoas estivessem ali reunidas e que essas pessoas compartilhassem do pão, todas elas, e que esse pão fosse dividido de forma igual, de forma justa. Mas isso não estava acontecendo entre essas pessoas. Existiam pessoas que estavam sobrepujando outras pessoas. Existiam pessoas que estavam embriagando-se de vinho, comendo muito, e outras estavam com fome, porque algumas pessoas queriam ser melhores do que as outras, e essas tinham, e as outras que não tinham ficavam sem nada, enfim, sendo que não era para isso. Essa ceia, esse jantar, era em comemoração para que todos fizessem a partilha, para que todos comessem junto, para que todos fizessem menção e memorizassem a época em que foram cativos o povo de Israel. Tanto é que nesse jantar era servido, além do pão e o vinho, também as ervas amargas, para que eles lembrassem da amargura, para que eles soubessem. Talvez a geração que estava ali não tivesse passado por aquilo, com certeza não tinham passado, mas eles iriam provar do amargo que aquela geração tinha passado. O povo tinha passado ali muito tempo de prisão e tudo mais. Só que essa comemoração já existia há muito tempo. E quando o nosso Salvador veio à Terra, ele veio com o maior propósito. Qual foi o maior propósito? O propósito de nos ensinar o amor. O amor, ele é algo que nós podemos praticar, ele é praticável. Ele não é apenas uma palavra dita, amor, não. Ele é uma prática diária com os nossos irmãos, com nós e com os nossos irmãos, e até mesmo com os nossos inimigos, porque ele quer que nós não tenhamos inimigos. E se houver alguma pessoa que não goste de você, trate essa pessoa como você gostaria de ser tratado, porque essa pessoa verá em você a luz do Evangelho. É só dessa forma, de outra forma não existe. Sapateando, rodopiando, falando em línguas, não existe. A forma que o nosso Salvador nos deixou, e que ele disse, olha, e nisto testificarão de que vós sois minhas testemunhas, quando for para a igreja, em todos os cultos, quando você vestir uma saia que arrasta no chão, quando o homem tiver com paletó, uma gravata aqui, ó. Não, quando amardes uns aos outros, como eu vos amei. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui e falar sobre gravata. Os cristãos, os evangélicos, né? Enfim, eles usam terno e gravata e dizem que aquilo é uma roupa santa, é como se fosse um uniforme da santidade. Não sabem que o inventor da gravata foi no século XVIII, se eu não me engano, no século XVIII, um estilista francês, gay, que criou a gravata, mas a gravata ela tem uma representatividade, ela representa algo. E imaginem só o que a gravata representa. Ela representa o obelisco, que também representa o pênis de um deus Horus, um deus chamado Horus. E esse pênis é a gravata, em homenagem a esse estilista, que ele quis fazer isso, e ele começou a usar, isso tornou-se moda e pessoas do mundo inteiro aderiram, inclusive os cristãos, né? Os cristãos de Constantino, não os seguidores do Salvador, daquele que veio para salvar a humanidade. Esses não tinham roupa especial, não. Esses tinham atitudes especiais. E Paulo, tendo essa atitude especial, mandou essa carta. E ele disse assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Olha, eu não admiro vocês nisso que eu prescrevo. Eu não admiro vocês nisso que eu estou falando. Porquanto vós ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja. E igreja é quando as pessoas se reúnem juntas, aquele mesmo povo. Igreja não é um espaço físico, não. Igreja são pessoas. Então nós somos igreja. Uma pessoa é igreja, 2, 3, 4 igreja. Todos nós somos igreja. Que na verdade deveria estar escrito o Rolial, mas aqui eles fizeram um trocadilho para esse nome igreja, já porque eles tinham um propósito mesmo. Aqueles que escreveram depois da Vulgata as Bíblias e várias traduções, enfim, para que nós tivéssemos uma concepção de que igreja é o espaço físico, é a entidade, é a instituição, a denominação, mas não tem nada a ver com isso, porque eles não tinham nenhuma denominação e nem quiseram abrir, nem disseram para ninguém abrir. Então, porque antes de tudo estou informado que há entre vós divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio.
Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni ao mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Não é o jantar? Não é a comemoração às coisas de Deus, ao grandioso Criador, que vocês estão reunidos? Para que... porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Olha só o que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre um ritual, alguma atitude espiritual? Não, ele está falando sobre coisas físicas. Ele está falando de coisas físicas, de comer, de beber, de estar lá numa festa, numa comemoração. Isso é coisa física, isso não é espiritual, gente. Isso é coisa física, extremamente física, tão física ao extremo que eles bebiam vinho mesmo. Eles não bebiam um copinho assim desse tamaninho com um suquinho de uva para simbolizar o vinho, nada dessas babaquices. Eles bebiam vinho, copos e garrafões de vinho, e alguns até embriagavam-se, enquanto outros não bebiam nada e não comiam nada. E ele estava indignado com essas pessoas. Por que se embriagaram? Não, porque elas comeram demais e beberam demais, e esqueceram daqueles que não tinham comido ainda. Porque essa festa era algo de Deus, não era? Então, era para fazer aquilo que existe de mais importante, que o nosso Deus nos ensinou através do seu Filho, que é a partilha, que é o repartir o pão, que amarmos o nosso próximo, o nosso irmão, como a nós mesmos. Então é disso que ele está falando. Ele não está falando de nenhuma reunião espiritual aonde nós iremos no ritual macabro, espiritual, falar línguas estranhas e não sei o que, da Santa Ceia que as igrejas fazem aí. Tem nada a ver, isso é um jantar mesmo. Se alguma igreja fizer um jantar, colocar lá um banquete bem grande, chamar as pessoas da rua, todo mundo, para vir participar, aí eu digo que a igreja está mais ou menos próxima. Mas isso que as igrejas fazem aí, isso é uma babaquice, uma bobagem. Não tem nada com isso aqui, não tem nada igual. Eu estou falando babaquice em relação a isso. Se formos comparar isso daqui, é uma babaquice. Agora, se você tiver de repente algum outro argumento que não seja esse, aí tudo bem, mas aqui não dá para você argumentar essas ceias que existem nas igrejas. Não dá, que as pessoas ficam santas naquele dia, que naquele dia pedem perdão, que naquele dia todo mundo é santo, e naquele dia todo mundo sente a presença, naquele dia todo mundo quando chega na igreja já começa a falar em línguas estranhas. Essas bobagens aí não tem nada com isso aqui. Então, Paulo falou assim, olha, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, quer dizer, os que não têm não comem, vocês estão envergonhando as pessoas que nada têm, mas eles também são a igreja de Deus. É isso aí. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele está entregando aqui para essas pessoas? Esse ensinamento. Ele recebeu do nosso Salvador e ele está entregando também para essas pessoas esse mesmo ensinamento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Fazer a festa? Não, fazei o partir, praticais o partir. A referência desse texto é o partir. O que quer dizer aqui é partir, é em relação a partir, em relação a não deixar ninguém com fome, em relação a não deixar ninguém envergonhado, em relação a não comer sozinho e o outro que se dane. E é disso que está falando esse texto. Agora as pessoas pegam aquilo que o texto diz por inferência e transformam numa referência. Por exemplo, ele diz assim, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Aí você pode pegar essa frase e fazer uma pregação dela. Irmãos, você está menosprezando a igreja do Senhor, nossa igreja está precisando de você, porque tem algumas pessoas aqui na nossa igreja que nada tem, e você tem que trazer os dízimos para a nossa igreja, porque a nossa igreja tem que ajudar essas pessoas que nada têm. Por exemplo, eu posso fazer isso. Está entendendo como é fácil manipular essa palavra? Ou você pode fazer assim,
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi a unção de pastor na minha vida e eu estou entregando a vocês a bênção nessa noite. Você vai receber a sua vitória nessa noite, não sei o que, não sei o que. Coloca R$100 no seu envelope, traga aqui que nessa noite o que eu recebi do Senhor eu vou te dar. Está entendendo como eu posso pegar qualquer frase aqui e fazer uma pregação dessa frase? Só que nenhuma frase dessa é a referência do texto. A referência do texto é partir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, o nosso Salvador repartiu. Ele só repartiu aqui nessa terra. Fala quando, procura aqui, você não vai conseguir encontrar. Quando foi que o nosso Salvador foi egoísta? Ele ele teve o que dá para as pessoas, não tendo nada. Alguém disse assim, eu quero me leva para a sua casa. Ele disse assim, olha, em verdade vos digo que o Filho do Homem não tem nem sequer aonde reclinar a sua própria cabeça. Então ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. E nunca pediu nada a ninguém. Só isso. Ame o seu irmão. Ame uns aos outros, como eu vos amei. É isso. Isso aí ele deixou enfatizado para que nós praticássemos. E Paulo estava preocupado com esse povo, porque eles iam bem, mas nisso daqui, no partir do pão, eles eram falhos. E Paulo estava instruindo eles, né? Até mesmo dando uma bronca mesmo. Ele disse assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele deu o corpo dele foi dilacerado por nós, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos a graça. É isso. Não tem nada de ritual aqui. Não existe nada espiritual aqui. Isso aqui é físico. Isso aqui é tudo físico. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tinha comido já. Todo mundo tinha comido, tal, acabou. Tomou também o cálice. Depois que eles comeram bastante, encheram bem a barriga, aí eles tomaram o cálice. Vamos tomar vinho, vamos. Aí pegaram o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Fazei isto o quê? Reparta também o cálice, toda vez que o beberdes em memória dele. Porque estas pessoas faziam menção, essas pessoas faziam este jantar anual em memória dele. Agora em memória dele. Era em memória do cativeiro, tal, não sei o que, mas agora seria em memória não só da época do cativeiro, mas também agora, acima de tudo, em memória da graça, em memória da nova aliança, em memória da salvação no nosso Salvador. Era para eles fazerem isto agora, em memória a salvação no nosso Salvador, porque estes tinham estas práticas. Nós não tínhamos prática, até porque nós nunca fomos prisioneiros, nunca estivemos presos no Egito, nem coisa nenhuma. Então assim, gente, é uma viagem sem tamanho, uma loucura total. Esse povo faz uma loucura. Eles pegam as coisas da graça e transferem para a época da lei, como se algum elemento da graça tivesse alguma coisa com a lei. Não tem nada a ver, porque pegam um elemento da graça, que é a ceia, que é o partir do pão, né? Que é o ensinamento do partir do pão, e fazem um ritual, como se estivessem na antiga aliança, que tudo era ritual, que tudo era regra, que tudo era... em Hebreus fala sobre isso, ó. Quer ver? Em Hebreus, aqui rapidinho, ó. Em Hebreus, ó. Hebreus fala sobre regras que existiam na graça. Ó. Em Hebreus, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Hebreus, parece que é capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha também preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. A primeira aliança tinha preceitos e serviços sagrados e o seu santuário terrestre, santuário de pedra, sinagoga, tinha tudo isso aí, ou melhor, o tabernáculo, né? Que foi construído para
para estar ali a arca da aliança, enfim. Mas tinha, disse bem claro aqui, tinha, agora não se tem mais. Agora não tem porquê, não tem o porquê nós defendermos estes elementos, esses objetos da lei, sendo que a lei foi abolida, e também está escrito aqui, ó, a lei foi abolida. Eu queria ler todo o capítulo, mas num outro vídeo eu leio todo o capítulo, nós iremos entender. Paulo escreveu aqui, ó, aos Gálatas, ó, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé? Não existe mais obra da lei, as obras da lei foram abolidas, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha só, está entendendo? Que a fé é o firme fundamento do que não vemos. Todas as práticas físicas, tudo aquilo que você vê como prática física em adoração a Deus é coisa da lei, não é da graça, não é coisa de fé. Por exemplo, se nós agora pararmos aqui, vamos adorar a Deus, vamos bater palma, vamos cantar, vamos tocar, vamos não sei o que, nós não estamos fazendo nada que nós não estejamos vendo o que estamos fazendo, entendeu? Nada é espiritual, é tudo físico que nós estamos espiritualizando, assim como o povo fazia na lei, porque eles tinham que ver para conseguir espiritualizar, porque não tinham o Espírito, mas o que tem o Espírito Santo deixado pelo nosso Salvador, estes adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não mais com algumas práticas físicas e dizendo que estão fazendo coisas espirituais para que aquelas práticas físicas alcancem a esfera espiritual, como os sacrifícios que eram oferecidos, como os rituais que eram as práticas daquele povo, não dos brasileiros, mas daquele povo, que nós deveríamos apenas conhecer, mas nunca praticar, porque nem eles praticam mais as coisas que eles praticavam antes, tá entendendo? Então não tem sentido. A fé é a graça, é através da graça que nós somos salvos, então é pela fé. Agora, o que é a minha fé? É eu bater um tambor, tocar um violão, cantar, dar o dízimo na igreja, fazer o que for na igreja, num espaço físico, num lugar de pedra que foi destruído, porque quando o nosso Salvador morreu, as Escrituras dizem assim: e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e as pedras do templo se fenderam, ou seja, se despedaçaram, se quebraram, e acabou, não existem mais. As pedras do templo não existem mais,
porque nós somos agora o templo vivo. O templo vivo é o que nós somos. Beleza. Aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que você já sabe que o Senhor, que o nosso Salvador é bondoso, é caridoso, é amoroso, porque é isso que nós também devemos ser, uma vez que somos seguidores dele, uma vez que nós queremos imitar a ele, imitar aos apóstolos, devemos ser isso. Se você sabe disso, se você já sabe disso, então agora você vai começar a se deleitar, a provar o alimento espiritual, entendeu? Porque a primeira coisa que está dito aqui pelo apóstolo Pedro, e que ele, pelo jeito, ele não abre mão, é que nós saibamos quem é o nosso Salvador, quem ele é e o que ele realmente fazia e o que ele quer de nós, entendeu? A bondade. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele é a pedra que vive. Lembram-se de uma situação em que ele estava, se não me engano, Mateus 23, que ele estava na frente da sinagoga e os sacerdotes, ele disse aos sacerdotes: derrubem este templo, que em 3 dias eu o construirei. E aí os sacerdotes não entenderam o que ele disse, e disseram assim: este templo foi construído pelos nossos ancestrais e demoraram 46 anos para serem construídos. Olha só como eles não souberam, não entenderam mesmo, até que mandaram matar ele, né? Fizeram tudo para que ele morresse. Porque ele estava falando dele mesmo, que seria morto pelos sacerdotes, seria derrubado por eles. E aí, ele é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem. Vós quem? Nós somos nós. Nem maior, nem melhor, nem pastor, nem bispo, nem ninguém. Nós, pessoas, acabou. Que entendemos este evangelho, que sabemos quem este Salvador é e o que ele quer de nós. Nós também somos pedras vivas, santuários vivos. Somos nós. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Você é uma casa espiritual e você é sacerdócio santo. Você não precisa de nenhum sacerdote. Pelo contrário, saia fora de sacerdote, porque todos eles, os que foram chamados pelo nosso Criador, eles foram reprovados, os que foram chamados. Imagina os que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esses aí são os que ele nunca conheceu, porque ele nunca nem chamou, ele nunca falou com eles, ele não tem propósito nenhum com eles. Aqueles sacerdotes da tribo de Levi, ele deixou de falar com aqueles, ele deixou de receber sacrifício daqueles, ele não mais teve nenhum tratado com aqueles, Imagina esses que estão por aí hoje, que não foram chamados por ele, porque ele se fazia presente naquela época. Deus falava, bradava, a terra tremia, o chão se abria, ele mostrava mesmo as maravilhas dele, ele mostrava os sinais dele. E hoje? Respondam para mim, cadê? Eu quero ver um brasileiro desse chegar na frente do Mar Vermelho e o Mar Vermelho abrir para esse camarada aí. Eu quero ver. Isso aí eu quero ver, eu duvido isso aí acontecer. Então esses caras ficam enganando as pessoas, porque as pessoas querem se apegar naquilo, numa esperança, querem viver daquilo, se alimentar daquela esperança, mas que na verdade jamais irão alcançar aquilo que almejam. Principalmente, aquilo que almejam aqui na terra não vão alcançar. Imagine só aquilo que ele preparou lá no céu. Imagine se essas pessoas vão alcançar. Não vão, porque vão ser arrastadas, vão ser levadas por vento de doutrina. Estão em lugares que não está o nosso Criador, não está o nosso Salvador. Podem estar outros deuses aí, o Deus do dinheiro, o Deus do sucesso, o Deus da fama, o Deus da vaidade, o Deus da fofoca, o Deus da ira, o Deus da contenda, o Deus de tudo que você pensar pode estar nesses lugares, mas o Deus Criador dos céus e da terra não é o mesmo Deus que esses caras servem e o mesmo Deus que esses caras
mendigam dinheiro a todo tempo, a toda hora, porque ele precisa de dinheiro, porque ele precisa pagar o aluguel da casa onde ele mora, porque ele não tem nem roupa para ele usar, ele não tem nenhuma casa para ele morar, porque o reino dele é aqui nesta terra. Porque o nosso Salvador, ele não tinha casa para morar aqui, mas sabe por quê? Porque o reino dele não era aqui, nunca foi aqui. Mas o reino do Deus desses caras que estão aí nessas igrejas aí, fazendo loucura, o reino desse Deus desses caras aí é aqui na terra, é bem apegado no pó mesmo, tá grudado na terra. Porque é aqui na terra que ele mora e é aqui na terra onde ele tem que pagar os tributos, onde ele tem que pagar o aluguel, né, para ele morar, enfim. Então, se é um Deus desse que você quer para sua vida, meu querido, siga o seu caminho, mas o Deus verdadeiro, que na verdade Deus é um título, o Salvador é outro, é uma outra coisa, é a pedra angular, é a pedra que vive, e nós também somos pedras vivas na presença dele. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pois vós outros, portanto os que credes, é a preciosidade, mas para os que credes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Continuam rejeitando até hoje. Pastores de igrejas que estão defendendo o seu pão de cada dia, que estão mantendo a sua denominação, não tenho nada contra eles, mas eles estão defendendo a pedra morta e não a pedra viva, porque aquele que vive, que é a pedra angular, que nos chamou também como pedras vivas para vivermos e também espalharmos o evangelho dele, não é esse que está dentro de algum lugar construído por mãos de homem, porque diz lá em Atos capítulo 17, ele não pode habitar em templos, em lugares construídos por mãos de homem, ponto e vírgula, e nem tampouco pode ser servido por mãos de homem, como se de alguma coisa ele precisasse. Você não precisa de nada, meu querido. É ele que te dá o ar para respirar, ele que te dá a graça, ele que te dá a oportunidade para estar ouvindo a verdade e ir para o céu. Sabe por quê? Você pode pensar assim, mas acho que esse irmão aí está falando bobagem, não é isso não, a igreja está falando, tá certa. Tudo bem, vai lá, fica na igreja, dê o seu dinheiro para a igreja, seja consumido pela igreja, seja discípulo do seu pastor fulano de tal, e não seja discípulo do nosso Salvador, porque ele próprio disse que ele é o pastor das ovelhas. Então assim, eu fui ordenado com a ordenança pastoral na minha vida, mas eu não quero saber de ser um pastor como esses aí são. Sendo eu um pastor que apresenta os pastos verdejantes, aí qualquer um de nós podemos ser, você também pode ser, qualquer um de nós podemos ser um pastor. Basta nós termos o compromisso com a verdade e não querermos ser jamais melhores e nem maiores do que os outros. Não, somos iguais, somos pequenos, somos falhos e pecadores, mas somos iguais, nós somos iguais. E nós precisamos praticar a igualdade, nós precisamos praticar o amor que levou ele a sacrificar a própria vida por amor de nós. Ele nos amou primeiro, então nós, aceitando o amor dele, devemos amar aos outros também como ele nos amou. É isso, acabou, não precisa de mais nada, meu querido. Você não tem como servir a ele, você não tem como agradar a ele dando alguma coisa, nada, você não tem como fazer nada. A única coisa que você tem como fazer para ele, e ele vai receber, está escrito aqui, em Mateus capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor ele separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Quem são cabritos e quem são ovelhas? Só ele sabe. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz por que você vai entrar. Porque estava no culto todos os domingos e não faltou em nenhum culto. Mentira.
porque carregou uma Bíblia grandona mesmo embaixo do braço, embaixo do sovaco, e sempre mostrou para todo mundo que era santo. Mentira. Porque você nem falava com o seu vizinho que era beberrão e ouvia a música do Tim Maia, porque você ia se contaminar, porque você era muito santo demais da conta. Mentira. Porque você não conseguia jamais ficar na igreja sem dar um glória a Deus, um aleluia, e você dava o maior glória a Deus e o maior aleluia dentro da sua denominação. Mentira. Porque você tinha a gravata mais apertada no pescoço. Mentira. Porque você tinha a saia maior arrastando no chão. Mentira. Tudo mentira. Isso ele não pediu nada disso. Constantino, Moody, Wesley, quem mais? Constantino é da religião católica, né? Mas os protestantes Martim Lutero, Calvino. Esses aí tudo bem, você pode estar seguindo esses. Mas o Salvador não. Ele diz assim, olha: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, e enfermo também estavas, enfermo e fosse me visitar, estive também preso e fostes me visitar, e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber, ou preso e fomos te visitar? Aí ele disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Só isso. Você conhece algum pequenino que está sem comida em casa? Que talvez não faça parte da sua denominação, e você olha para ele e diz assim: ele está passando aquela luta porque não está na presença de Deus, porque é um endemoniado, porque não vai para a igreja. Mude hoje, meu querido irmão, a sua concepção, porque o fato de uma pessoa estar frequentando uma denominação não quer dizer nada, até porque quando você frequentar e você disser assim: mas Senhor, em seu nome eu fiz, aconteci, e não sei o que, ele vai falar assim: eu mandei? Mas eu servi o meu pastor, eu mandei? Ele vai dizer: eu mandei? Você copiou a mim ou você copiou aos homens? Então, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Isso é muito sério, é muito grave. O que nós vemos dentro das denominações são pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, pessoas maliciosas, pessoas criminosas, que de forma criminosa estão manipulando outras pessoas, estão sobrepujando, estão pisando em pessoas, estão brincando com a fé de algumas pessoas. Irmãos, isso nós vemos. Agora, eu não vejo isto aqui, não conheço nenhuma denominação que receba as suas ofertas, não fala em dízimo, porque não pode nem mencionar esse nome, porque dízimo foi abolido. Mas Jesus falou em dízimo. Falou, claro que falou. Sabe por quê? Porque esta Bíblia, aí que está, a Bíblia está nos confundindo. Jesus nasceu na lei, ele não nasceu no Novo Testamento. O Novo Testamento se dá quando ele levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Ali sim, um dia antes dele ter morrido. E quando ele morreu, aí se deu de verdade e fato a nova aliança. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo e as pedras do templo se despedaçaram. Acabou o templo, acabou tudo. Todos nós temos contato direto com ele e acabou. Não precisamos de nenhum sacerdote, não precisamos de nenhum mediador. Somente um é nosso mediador, Jesus Cristo. O nosso Salvador, homem, é o nosso mediador. Nenhum outro homem. Por isso que ele se fez homem, porque ele se fez homem, veio perfeito, foi perfeito sendo homem e morreu sendo perfeito pelos nossos pecados, sem ter nenhum pecado. Isso nenhum homem conseguiu fazer, nenhum sacerdote, nenhum daqueles bandidos, daqueles marginais, daqueles sacerdotes que estavam naquela época conseguiram. Aqueles que mataram ele e que fizeram o que ele disse. Ele profetizou, ele disse assim: os meus seguidores, os meus discípulos, vocês irão perseguir até a morte nas sinagogas de vocês. Foi o que ele falou para esses sacerdotes. Ele não falou minhas sinagogas, ele não falou minhas igrejas, meus templos,
Não, nunca falou isso. Ele nunca tomou esses templos como dele. Pelo contrário, ele entrou nesses templos até ao momento em que ele foi expulso, até o momento em que eles quiseram apedrejar ele teve que fugir dessa galera aí. Nunca mais ele entrou. Os discípulos dele, todos foram mortos por essa classe aí também, a classe dos religiosos. Foram eles que perseguiram Paulo, porque Paulo era um religioso também e se converteu ao nosso Salvador. Como? Saindo da religião. As igrejas não pregam isso, não falam o que Paulo era. Paulo era um fariseu. Inclusive, quando Estevão foi apedrejado, ele estava ali junto, não jogou pedra, mas estava junto também ali, vendo Estevão ser apedrejado, porque ele era um daqueles homens. Só que ele se converteu, saiu. Quando Pedro pregou que 5 almas se converteram, elas saíram de dentro daquele aprisco, aonde o nosso Salvador disse: eu sou pastor e eu entro pela porta do aprisco das ovelhas e eu chamo as minhas ovelhas para fora. Foi isso que ele disse. Olha só que interessante, né? Por que ele chama as ovelhas dele para fora? Você nunca parou para pensar? Leia, mas leia tudo, leia todo o Novo Testamento, que aqui está em Novo Testamento, a Bíblia está falando que é Novo Testamento, mas enquanto ele está vivo, não é Novo Testamento. Então ele não podia falar nada contra as regras do Velho Testamento, e olha que ele falou contra muita coisa, mas ele não podia abolir enquanto ele estivesse vivo, porque Paulo disse que não existiria jamais validação no testamento enquanto o testamentário fosse vivo, exceto quando o testamentário morresse, viesse a óbito, aí sim o testamento teria validade a partir daí. Então a partir daí vale a nova aliança, a partir de quando? Da morte dele. E aí ele não falou, olha, qual é o rosto que está nessa esfinge aqui desta moeda? É César, então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o dinheiro? É o dinheiro que tem esfinge? O que é de Deus? É o dinheiro que no dinheiro estão os males de todas as coisas? É o dinheiro que o próprio Salvador falou para o jovem rico, pega tudo que você tem, doe aos pobres e siga-me. Olha só que ele sempre falou em doar, ele nunca falou para trazer. Traga para mim alguma coisa, ele nunca disse nada disso. Que diferença dessa rapaziada de hoje aí, hein? Que você tem que levar para as igrejas, você tem que levar para o altar, você tem que levar para a campanha, você tem que sempre levar, sempre fazer um voto. Rapaz, o negócio está feio. E se você não acordar, meu querido, infelizmente vai ser levado por vento de doutrina dessa galera aí. Sai fora disso enquanto você pode. Amém? Tamo junto. Vamos meditando mais e não deixe de nos acompanhar. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre alguns outros assuntos muito interessantes. Valeu, até a próxima. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.